Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Good morning, good afternoon, and good evening. E tenham uma ótima terça-feira, everyone. Hoje decidi fazer um vídeo diferente. Vídeo não posso fazer aqui, há vídeos no YouTube, mas eu não tenho autorização. Vou reagir a uma notícia e amanhã faz 8 dias e houve um terremoto na Venezuela, os dois terremotos, em poucos segundos. Dizem que foi terremoto gêmeos. Então, esperem só uns segundos e eu vou diminuir. Não posso, não posso mostrar a imagem porque posso ter direitos autorais, ok? Então vou-me ler a notícia e vou dizer, não é? O que é que eu penso. Esperem só, qual notícia é esta? Por que foi tão destruidora a explicação para o duplo terremoto que atingiu a Venezuela? Perdão. Dois sismos de magnitude 7,1 e 7,5. Imagino. Vê-se eu vi lá atos de bebês a serem salvos, pessoas serem salvas, inacreditável. As casas todas caídas. Na escala de Richter, foram sentidos em todos os estados da Venezuela, com apenas 39 segundos de intervalo. Eu, eu já digo uma coisa. Provocando o colapso total de edifícios e levantando milhares de pessoas para a rua. Várias zonas ficaram às escuras e as ligações telefónicas e de internet estão a registrar os crescimentos. Há um caso de um jogador venezuelano, acho que não posso estar a dizer, há dois, mas há um, vi no Facebook, houve um e ficou aliviado e a mulher e os filhos soube, a mulher salvou o filho e estavam salvos. Mas há outro, e eu não sei se é jogador, se é famoso, e tem a família desaparecida. Ninguém sabe se está morto ou não. E as imagens estão a ver, acho que é o vídeo, mas eu não sei se eu punha. E peraí, eu vou. Mais do que reconstrução, será longa e difícil a prioridade na Venezuela. E agora, humanitária. Os dois sismos ocorrem muito perto da superfície, o que ajuda a explicar o nível de intensidade e destruição. Os registros os registros do antes e do agora mostram. Eu digo, e uma coisa mal, peço desculpa. Exato. Os registros de agora e antes e do agora mostram o impacto brutal da energia libertada pelo duplo terremoto e em poucos segundos reduziu edifícios inteiros e escombros, não, edifícios, perdão, vou repetir. Em poucos segundos reduziu edifícios inteiros a escombros e deixou infraestruturas vitais em colapso total. Eu vi um vídeo
exato, um hotel tipo, quase destruído e uma pessoa a descer as escadas e uma parte do, não sei em que andar era, em que andar ele estava, e as escadas para baixo era só um entulho do hotel, imagino. A proximidade à superfície ajuda a explicar o nível de destruição. Em sismos profundos, as ondas de choque perdem força à medida que viajam até ao Sol. O terremoto é menos sentido e a destruição também é menor. Mas quando o sismo ocorre mais perto da superfície, a energia não se dissipa. A energia não se dissipa e atinge o Sol com máxima força. Por aí, exato. Então vão aqui acima. Ah, exato, estava e vou aqui. Peço desculpa. Foi precisamente o que aconteceu em território venezuelano. O primeiro sismo deu-se a uma profundidade de apenas 21,9 quilómetros e o segundo, o mais forte, ainda mais perto do Sol, a 10 quilómetros. Poxa, num intervalo de apenas 39 segundos. Exato. Ei, eu imagino a aflição das pessoas. Os dois sismos de grande intensidade. Deixem-me aqui beber água. Intensidade atingiram o norte da Venezuela com magnitudes de 7,2 e 7,5. O fenómeno etnicamente chamado duplo sísmico, o país ocupa uma posição geológica das mais complexas da América do Sul. Não faz parte não faz parte do anel de fogo do Pacífico, onde ocorrem 90% dos sismos do planeta, mas está na zona da falha entre a placa das Caraíbas e a placa sul-americana. Exato. Repito, é aí que gigantescos blocos de rochas acumulam energia durante décadas e é dos e é depois libertada sob a forma de terremotos. Terremotos entre os ombros, entre os escombros e o medo das réplicas, há uma corrida contra o tempo na busca por sobreviventes. No terreno falta água, comida, medicamentos e abrigo para milhares de pessoas que, de um momento para o outro, ficaram sem nada. Também ouvi dizer que a Venezuela deixou entrar ajuda internacional, mas não deixou entrar especialistas, tipo médicos socorristas, só especialistas em procurar vítimas. Médicos socorristas nesta situação não podiu. É muito estranho nesse aspecto. Ah, exato. No país já fustigado por crises, a reconstrução vai ser longa e vai depender quase por inteiro
quase por inteiro da força e da rapidez da ajuda internacional. É isso que eu estava a dizer. Em Portugal, nós levamos alguns bombeiros e não só para ajudarem, como é que eu vou dizer, procurar vítimas lá soterradas, mas daquilo que eu ouvi um general ou uma coisa, não sei, mas era um bombeiro, uma coisa assim, né? E disse que a Venezuela não pediu ajuda médica, e sim ajuda, hum, ajuda de resgate e não de médico. E esse tal pessoa profissional diz que neste caso devem ir mesmo pessoas especialidade não, médicos socorristas, porque há lá pessoas que podem ir, imagina, estão aí a ver esta foto, imagina achar ali uma pessoa com asma, com rinite alérgica, com diabetes, cardíacos, que precisam de ajuda. E a Venezuela não pediu esses médicos socorristas. Eu vou então para aí. Espera aí, e não pediram a esses médicos socorristas. Sinceramente, acho inacreditável não pedirem. Se pedem ajuda para socorrer a sua população, deveriam também pedir ajuda médica. Mas eles é que sabem. Eh, ok, por um lado, eu vou aqui. Agora mostram o impacto brutal da energia Ó, estão a libertada ver? pelo duplo terremoto, que em poucos segundos Inacreditável. reduziu edifícios inteiros a escombros e deixou estruturas vitais em colapso total. Inacreditável. A proximidade à superfície Oh, ajuda a explicar o nível de destruição. Em incrível. sismos profundos, Como é que as isto é ondas de choque possível? perdem força à medida que viajam até ao solo. O terremoto é menos sentido e a destruição é também menor. Mas, quando o sismo ocorre mais perto Uma da vez, superfície, a energia não se dissipa e atinge o solo com a máxima força. Foi precisamente o que aconteceu no território inacreditável. venezuelano. O primeiro sismo deu-se a uma profundidade de apenas 21,9 km e o segundo, o mais forte, ainda mais perto do solo, a 10 km. Uh, Estos son terremotos muy importantes porque son tan superficiales, los primeros 20 kilómetros de la superficie hasta 20 kilómetros de profundidad, en una falla vertical, es donde se está moviendo un bloque con respecto al otro. La placa del Caribe se mueve Vou a ver, con respecto a la placa sudamericana. inacreditável. Y este contacto es donde ocurren estos terremotos. Num Olha, intervalo de os apenas riscos. 39 segundos, os dois sismos de grande intensidade atingiram o norte da Venezuela, com magnitudes de 7,2 e 7,5, um fenómeno tecnicamente chamado de dupleto sísmico. O país ocupa uma posição geológica das mais complexas da América do Sul. Não faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, onde ocorrem 90% dos sismos do planeta, mas está na zona de falha entre a placa das Caraíbas e a placa sul-americana, onde gigantescos blocos de rocha acumulam energia durante décadas, que é depois libertada sob a Inacreditável. forma de terremotos. Entre os escombros e o medo das réplicas, há uma corrida contra o tempo na busca por sobreviventes. No terreno falta água, comida, medicamentos e abrigo para milhares de pessoas que, de um Inacreditável. momento para o outro, ficaram sem nada. Num país já fustigado por crises, a reconstrução vai ser longa e vai depender quase por inteiro da Inacreditável, força pessoal. e da rapidez da ajuda internacional. Mesmo inacreditável. Inacreditável. O que os venezuelanos estão a passar. Já passaram aquilo que passaram, todo mundo sabe o que é que aconteceu em janeiro. Mas, tirando isso, agora mais este do que um terremoto, isto é inacreditável. É um povo corajoso, por um lado, e acredito que
acredito, como é que eu vou dizer, consigam reconstruir a vida, mas em pena, também soube, acho que foi ontem, e há 51 ou mais, perdão, 51 ou mais mortos de nacionalidade portuguesa e lusodescendentes que já morreram com este terremoto e há à volta de 80 e tal por cima desaparecidos, lusodescendentes e portugueses. É inacreditável. Eu aqui no YouTube, no Facebook e essas coisas, vi um português, vi uma notícia que um português anda à procura da sua família. Neste caso era um luso-descendente que anda à procura da sua família que está desaparecida. Acho que era a mulher e os filhos, não sei. Estava desaparecido, não sabe se está vivos, se estão vivos ou se estão mortos. É inacreditável. Ah, inacreditável esta situação. E às vezes eu digo-me, em casa nós dizemos e é verdade, isto só acontece a países pobres, e para a Venezuela ou algum país africano ou algum país da América Latina. Se for um país rico, já tem alguma base para, hum, para ajudar rapidamente e para reconstruir rapidamente. Agora, países como Venezuela e outros aí da América Latina, África, hum, já é muito difícil a reconstrução e a ajuda mais rápida possível. Por exemplo, o Japão é um país e é o país do sol nascente e o país e tem muitos terremotos e tsunamis, mas eles já, não, eu não vou dizer que eles são ricos, mas eles são, como é que eu vou dizer, são muito mais avançados, uma cultura mais avançada dentro do resto do mundo, já em asas feitas próprias para em caso de terremoto, em caso de tsunami, não, o tsunami é pior, mas terremotos, as asas já estão preparadas para isso. É tipo, homem, imagina a asa, é isto, né? Num país normal, a asa já há um terremoto fica assim, não é? E eles lá não, eles lá fazem a asa treme, treme, treme e não cai, não cai mesmo. Porque eles têm uma construção, uma construção e uma arquitetura mais elaborada. Não sei explicar, fazem qualquer coisa para algum material específico para a asa estar preparada para terremotos. E eu acho que o Japão, nesse aspecto, está muito mais avançado. E eu, se tivesse dinheiro suficiente para a estadia e para a viagem, gostava de conhecer o Japão. E é um país, como é que eu vou dizer, com uma cultura avançada e vê-se que é um povo educado e civilizado. Eu adorava conhecer a cultura deles. Há bem que poderia não gostar muito da gastronomia, mas tirando isso, era um país que eu gostava de conhecer. Mas em relação ao tamanho, como estava a dizer, o Japão é muito mais evoluído nesse aspecto do que nos países mais pobres hípicos ou hípicos ricos, têm essas próprias construções próprias a casa para as casas, quando houver um terremoto, elas não caírem e ficarem em pé. E países como a Venezuela e não só, países pobres, já é muito difícil ter uma rapidez e uma reconstrução rápida. Acho muito difícil mesmo. E é isso, pessoal. Hoje decidi reagir a esta notícia
E eu acredito que o povo venezuelano vai conseguir superar esta situação, subir bem, perdão, vai conseguir ultrapassar e subir esta situação. Sim, não é subir, ultrapassar esta situação que estão a passar e, e força para os venezuelanos e para eles venezuelanos e luso-venezuelanos que vivem na Madeira, neste caso, têm família, força para vocês e espero que as vossas famílias estejam bem de saúde, eu desejo, ok? Então é isso, pessoal. Hoje decidi atingir esta notícia, espero não ter direitos autorais. Eu ponho aí o link da página. E é isso. Se vocês gostaram, aumentem, por favor, aumentem para darem o vosso feedback, aumentem, darem um like, por favor, darem um like, por favor, partilharem aqui ou nas vossas redes sociais e se és novo, chegaste agora e gostaste, carrega aí no sininho para teres o meu canal e os meus vídeos atualizados. Beijinhos, até o próximo vídeo.